Se uma tromba d'água sobre o mar já impressiona, imagina várias e ao mesmo tempo? Pois é, meus amigos. Há poucos dias, alguns membros da guarda costeira da Finlândia Ocidental relataram esse fenômeno incomum de grandes tornados em alto mar. E, como o número 7 tem uma simbologia toda especial, o que esse fenômeno extraordinário pode trazer de lição aos remanescentes? Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo. Vocês estão no canal O Retorno da Glória e o meu desejo e também a minha oração é para que o Espírito Santo seja derramado abundantemente sobre vocês enquanto assistem a esse vídeo. Amém? E, meus irmãos, eu não sei se vocês conhecem esse termo, tromba d'água, mas popularmente esse termo é usado para definir uma chuva muito forte que está restrita a uma determinada região. Contudo, na verdade, esse fenômeno se caracteriza por um tornado que se forma sobre a superfície líquida, podendo ser tanto rios como o próprio mar. E lá no dia 12 de julho, não apenas uma, duas ou três trombas d'água foram registradas, o que já seria algo bem comum, mas 7 trombas d'água foram observadas ao mesmo tempo na Finlândia e anunciadas pela guarda costeira do oeste daquele país, que é ali cercado por inúmeros lagos e ilhas. E amigos, nem todos esses tornados sobre as águas estavam ao lado um do outro, mas aconteceram em vários pontos ali da costa oeste daquele país e em um vídeo nós podemos ver então 3 desses tornados que estavam bem pertinhos um do outro. Bom, fenômenos naturais como furacões, vulcões e terremotos chamam a atenção do mundo inteiro, mas um dos fenômenos naturais que mais chama a atenção dos homens são os tornados, porque embora outros fenômenos podem até ser mais destrutivos do que ele, o fato de um redemoinho de vento que desce do céu e toca a terra ou o mar faz com que qualquer pessoa fique deslumbrada com essa maravilha da natureza. E a verdade é que fenômenos naturais no céu, na terra ou no mar enchem sim os nossos olhos, mas através de um tornado, o céu toca a terra ou o mar e assim nós ficamos ainda mais admirados. E irmãos, no livro de Atos, no capítulo 2, quando lemos sobre o relato que o Espírito Santo vindo do céu como um vento impetuoso enche aquele cenáculo onde estavam aquelas 120 pessoas no dia do Pentecostes e logo em seguida elas começam a pregar em outras línguas e cerca de 3.000 pessoas se batizam. Isso nos deixa extremamente maravilhados, porque naquele dia o céu, na pessoa do Espírito Santo, tocou a terra semelhante a um tornado de poder e de glória, e homens comuns passaram a falar com tamanho poder que todos os obstáculos da incredulidade foram lançados para longe e almas puderam enxergar a glória e a beleza das boas novas e milhares aceitaram a Cristo Jesus. Bom, 7 é o número da perfeição divina e também nós estamos vivendo na 7ª igreja, irmãos. Quando essa 7ª igreja compreender que precisa buscar a perfeição do caráter de Cristo, aquele mesmo vento impetuoso que encheu o cenáculo onde os discípulos estavam e que jogou para longe toda a dúvida e incredulidade daquelas 3.000 pessoas que se batizaram naquele dia, irá novamente encher os corações daqueles que estiverem buscando diariamente a bênção do batismo do Espírito Santo, para então darem um alto clamor da verdade presente a toda a tribo, língua, raça e nação. E diz o Espírito de profecia: o derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã e glorioso foi o resultado. A chuva serôdia será mais abundante, porém. Testemunhos Seletos, volume 3, página 211. Veja,
embora não seja muito comum aqui no nosso país, há alguns anos atrás, quando eu estava viajando lá para o estado de Santa Catarina, que é onde eu moro hoje, para então passar um final de semana em um retiro espiritual, enquanto dos dois lados ali da estrada tinham muitas montanhas bem altas, eu pude então ver acima ali das montanhas uma formação de nuvens bem densa e um pequeno tornado estava se formando e descendo. Só que, pelo fato das montanhas serem bem altas, eu não consegui ver se ele estava descendo sobre a terra ou sobre o mar. E, na verdade, pelo fato que eu não estava dirigindo, mas estava ali em um ônibus de viagem, então eu pude focar bem aquela cena para ter certeza do que eu realmente estava vendo, porque além de nunca ter visto um tornado, esses fenômenos também são bem comuns aqui no nosso país. E, irmãos, eu tenho certeza absoluta que vocês ficariam tão impressionados com aquela cena assim como eu fiquei. Mas pense agora se vocês estivessem em alguma praia e de repente não apenas uma tromba d'água, não apenas um tornado no mar, mas 7 desses aparecessem na frente de vocês, qual seria a reação que vocês teriam? E está escrito. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 6, 7, 8 e 12. Irmãos, no período em que o Espírito Santo foi derramado como chuva temporã, aquelas pessoas que no dia do Pentecostes viram aqueles simples galileus falando com poder em suas próprias línguas as grandezas de Deus, nunca tinham testemunhado um fenômeno daquele. E o impacto foi tão grande que pelo poder do Espírito Santo, milhares de almas tomaram a decisão de se batizar. Mas, pensem, como será em nossos dias? Não apenas um grupo de 120 pessoas liderada por 12 apóstolos, mas milhares de cristãos, completamente transbordantes com o poder da chuva serôdia em vários pontos do mundo, sendo ouvidos e destacados nas manchetes de jornais de TV aberta e também nas redes sociais, tal como YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram e tantos outros. Qual será o tamanho do impacto que essas pessoas terão quando os servos de Deus, iluminados pela glória do Senhor, estiverem dando o alto clamor? E diz o Espírito de profecia: servo de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. O Grande Conflito, página 612. Bom, quando eu era criança, eu tinha uma mania muito feia e constantemente eu colocava minha mãe em uma situação complicada, porque quando nós íamos na padaria, eu não só insistia, mas eu importunava ela de tal maneira que ela comprasse um sonho para mim, que não suportando passar vergonha na frente dos outros, ela acabava comprando. Contudo, depois de algum tempo, minha mãe recebeu sabedoria divina para então resolver esse problema. E no dia em que ela e a minha irmã começaram ali a ir embora da padaria, enquanto eu fiquei chorando e implorando pelo sonho, e quando eu tive a certeza que se eu não parasse de chorar e corresse atrás dela, ela me deixaria ali sozinho esperando, então eu parei de colocar ela nesses apuros aí e nunca mais eu importunei ela para aquele doce. Mas, meus queridos, Deus, que é o nosso Pai, embora Ele não goste de filhos birrentos e cheios de vontade, existe algo que Ele deseja muito nos dar, contudo, Ele só dará caso estejamos o importunando a esse respeito. E diz o Espírito de profecia:
Não estamos suficientemente dispostos a importunar o Senhor com nossas petições e a suplicar-lhe o dom do Espírito Santo. O Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Deseja que apresentemos com insistência nossas petições ao trono. Eventos Finais, página 188. Meus queridos, quando eu era uma criança ali, cheia de vontades, eu importunava tanto a minha mãe que ela acabava me dando aquele doce. E eu me lembro que eu não pedi apenas uma ou duas vezes, mas literalmente eu ficava pedindo para ela aquele doce desde o momento que lá em casa eu ficava sabendo que nós íamos para a padaria. E embora eu não era um bom exemplo de boa educação naquela época, mas eu era um exemplo de importunação porque eu queria algo. E amigos, diferente da minha mãe, que não queria me dar o doce, mas acabava dando por conta do constrangimento, Deus deseja nos dar o Espírito Santo em toda a sua plenitude. Mas assim como minha importunação demonstrava que eu realmente queria aquela guloseima, Deus deseja que vocês e eu o importunemos pelo batismo do Espírito Santo, porque embora Ele deseja nos dar essa bênção, primeiramente, Ele quer saber qual é o tamanho do nosso desejo em recebê-la. Bênção essa, a qual é a única que pode nos preparar para estarmos de pé no dia da volta de Jesus. Bom, diferente de mim, que era uma criança pidona, minha irmã não importunava minha mãe para receber coisa alguma e por isso ela não recebia nada a não ser o básico. Amigos, aquelas 5 virgens nécias estavam contentes com o básico. Elas estavam contentes somente com o fato de fazerem parte da igreja remanescente dos últimos dias e pelo fato de compreenderem a respeito das 2.300 tardes e manhãs e por guardarem o sábado. Mas as virgens prudentes, embora também haviam adormecido, elas não estavam satisfeitas apenas com o básico e por causa disso, elas importunavam ao Senhor de dia e de noite para que Ele não apenas concedesse a elas o nome de adventistas do 7º dia, mas elas o importunavam constantemente para que o Deus dessa igreja habitasse através do Espírito Santo em seus corações e em suas mentes e fizesse constante morada em suas vidas, porque elas, apesar de sonolentas, compreendiam que a forma de religião não salvará ninguém, mas sim os que praticam a verdadeira religião é que serão justificados, porque o Espírito Santo, que nos leva a praticar as obras da lei, é dado a todos aqueles que verdadeiramente aceitaram a justiça de Cristo. E o Espírito Santo habitando constantemente no coração do crente é a garantia de que recebemos aquilo que Deus tem nos preparado, tem preparado para o seu povo, conforme está registrado lá em Efésios, no capítulo 1, versículos 13 e 14. Portanto, não apenas peçam, busquem e batam insistentemente na porta do céu, mas importunem a Deus pelo batismo do Espírito Santo dia após dia, porque mesmo vocês, a princípio, não percebendo a bênção, vocês podem se firmar na promessa de que todo aquele que pede, busca, bate, e como diz o Espírito de Profecia, importuna, esse receberá. Então, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.